tem um episódio em que Jesus está na casa do Simão leproso, né? E entra aquela mulher que começa a chorar aos pés de Jesus, né? Lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. E aquele homem pensa, tá perdendo a postura, né? Essa mulher tá assim, tá demais, né? E Jesus conhece o pensamento dele e fala, olha, quem muito ama, a quem muito foi perdoado, muito ama, né? Exato. Então, na verdade, existem muitas pessoas que são como Simão leproso. Porque, na verdade, são pessoas que não percebem, não têm o autoconhecimento Uhum, de entender de onde o Senhor os resgatou. uhum, Se consideram ainda pessoas do bem, uhum. que apenas precisavam de Jesus para dar uma melhorada Exato. para a vida delas, né? Mas no caso da mulher, ela tinha essa consciência que ela era uma pecadora, Uhum, perdida. Então ela conseguiu amar mais Jesus uhum. por causa exatamente desse autoconhecimento. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Café Esfriou, aqui diretamente de Vila Real, Portugal. Hoje nós vamos falar sobre vida cristã e relacionamento com Deus. Temos aqui um convidado onde, apesar dos temas serem bastante recorrentes, né, no mundo cristão, mas nós queremos trazer aqui uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que te leve à reflexão, que te leve também a um senso crítico, um autoconhecimento, para que essa vida cristã e esse relacionamento com Deus seja aguçado, a gente se torne mais sensível, né, Rafa, a esse relacionamento tão importante para aqueles que querem conhecer mais da palavra de Deus e também do agir de Deus nas suas vidas, não é? É um assunto muito importante e pertinente, porque muita gente às vezes se preocupa só com a área profissional, por exemplo, e acaba esquecendo da parte espiritual, que é uma base muito sólida que precisa ser cuidada, né, com carinho. Exato. E ter pessoas que têm esse potencial de explicar e nos direcionar para o caminho correto. Faz total sentido. Além disso, né, Márcio? Quantas vezes a gente lê a Bíblia, a gente se dedica ali à palavra, a gente tira um tempo que parece que a gente está fazendo um favor, né? De tirar um tempo para Deus. Não, na realidade a gente precisa dele diariamente. Mas muitas vezes dá aquela sensação de que a gente ainda está muito distante de entender os propósitos de Deus para a nossa vida, não é? Com certeza, a gente tem que buscar realmente um relacionamento íntimo com o Senhor, porque a vida espiritual ela é muito mais além do que simplesmente você crer num Deus. O propósito do cristianismo ele é realmente um relacionamento. E isso vamos aprender aqui muito mais profundo hoje com esse nosso convidado Exato. que realmente sabe muito sobre o assunto Tem muito a nos e tem ensinar muito também, né? relacionamento com Deus. Exato. E já também apresento a nossa bancada principal, meu amigo aí Rafael Lucena, o Márcio Girão, o Erinaldo Leite, em toda a parte técnica de áudio e vídeo do podcast Café Esfriou, para levar para você a melhor qualidade de som e imagem. Hoje, que honra, pastor, tê-lo aqui conosco. Para mim. Pastor que tem uma vasta experiência em missões, em transformar vidas através da palavra de Deus. Nós conhecemos aqui de perto esse trabalho, né, aqui em Portugal, que também foi um campo missionário que o senhor veio e deixa aqui um grande legado. Cumpriu a missão que Deus determinou para a sua vida. A gente vai querer falar um pouco mais sobre isso. Nós temos aqui o Giuseppe Fiano, pastor, marido, missionário, enfim. Queria agradecer, pastor, desde já pela sua presença e uma apresentação inicial para que as pessoas conheçam mais ainda sobre a sua vida e quem é o pastor Giuseppe Fiano. Me chamo Giuseppe Fiano, sou italiano, de Roma, estou com quase 59 anos, né? Desde os meus 21 anos que eu me converti, tive uma experiência com Jesus que transformou a minha vida, né? A partir de lá, sempre com muito desejo no meu coração de servir ao Senhor, né? E isso tem levado a cooperação com alguns ministérios e nos últimos anos, né, desde 2013, depois de uma temporada no Brasil, com minha esposa Dani, viemos para a Itália, fomos para a Itália, onde implantamos uma igreja, e de lá agora aqui em Vila Real, onde conseguimos, pela graça de Deus, implantar outra igreja, e apesar da idade ainda com muita vontade, né, a gente não sente
os anos, né, no coração, a gente Sim, se sente sim. jovem dentro, né? Embora o corpo denuncie, né, o passar do tempo, mas a vontade sempre de continuar servindo esse Deus maravilhoso. Pastor, a gente vai tentar aqui, apesar de nos essa mensagem falar primeiro conosco, né? Do relacionamento com Sim. Deus. E pela rotina de hoje em dia, tão corrida, com tantos compromissos, de uma agenda tão lotada, a nossa agenda para Deus, ela vai ficando, parece que reduzida. Às vezes nem existe. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Como as rotinas diárias podem estar alinhadas com os propósitos de Deus, com o relacionamento com Deus. Até em Apocalipse fala, né, sobre o distanciamento do primeiro amor, Sim. né, que é questionado. Então, será que nós estamos, às vezes, sem perceber, de forma muito ingênua ou de forma muito negligente até, sabemos que está acontecendo isso, mas amanhã, quem sabe semana que vem, quem sabe depois. Por que que isso tem acontecido hoje no mundo contemporâneo, tão corrido, com tantas redes sociais, tantas distrações que nós Sim, temos, e nós exato. precisamos resgatar isso? E como fazer? Então, isso realmente é muito atual, né? Existem muitas distrações. Antigamente não tinha Netflix, não tinha Prime, o Apple. Eu falo alguém que até gosta, né, de assistir um filme, uma série, nos momentos, né, de Redes lazer. sociais, né? Rede social que distrai muito, mas eu diria que o problema principal é a natureza humana mesmo, né? Porque existe algo dentro do homem que ainda impulsiona uma inimizade contra Deus, né? Então a gente tem uma certa aversão. Mesmo a gente tendo nascido de novo, tendo um relacionamento com Deus, a gente tem que lidar diariamente, né, com essa questão da nossa tendência, né, uma espécie de entropia, né, daquilo que está ali parado e a tendência é estragar, arruinar-se, né. Então, por isso que eu, até na igreja nós estudamos por um tempo um livro que até sugiro para alguém que goste, né, de desenvolver a própria vida espiritual, que é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster, porque é um livro que aborda a questão da disciplina. E a disciplina é muito importante. Só que a gente tem que entender a disciplina como uma ferramenta da graça de Deus e não como algo legalista, não como um sistema religioso que nos impõe comportamentos e atitudes. Mas a disciplina está em toda a Bíblia, né? São vários aspectos da nossa vida sobre meditação, oração, a palavra, enfim, são o jejum, inclusive, né? Se a gente entender a importância da disciplina. Eu estou aqui, né, com pessoas que vão na academia, que cuidam do corpo. Eu também, por motivo de saúde, comecei a cuidar muito mais da minha saúde do que anteriormente. Então, quando é algo que realmente nós prezamos e nos interessa, a gente tem disciplina, Dá né? prioridade, né? Dá prioridade. Então, eu acho que assim como quando o médico fala, olha, você está com glicose alta, você precisa cuidar da tua alimentação, porque senão o diabetes vai criar um estrago no teu aparato digestivo e tal. A gente se assusta, né? Então a gente começa a cortar açúcar, cortar isso, cortar aquilo. Acho que espiritualmente, quando a gente avalia o perigo de uma vida espiritual morna, a gente deveria ter o mesmo sinal de alerta e como tem disciplina na alimentação, no exercício, de aplicar isso num princípio de disciplina espiritual. Mas aí que é um problema, pastor, porque pelo menos quando a gente fala de mundo físico, você consegue, é palpável, né? Você consegue ver, falando do corpo, né? Você consegue ver ali a barriguinha crescendo, Sim. você consegue ver a roupinha já ficando justa, aí você, opa, aí vai no médico, o médico já indica. Quando a gente fala de vida espiritual, às vezes a gente não se atenta porque é um relacionamento, como o senhor falou, é você e Deus. E se você não estiver atento aos ouvidos ali para ver o que realmente tá bom ou tá ruim, você acaba passando despercebido pela falha humana. Então, assim, eu acho que a vida espiritual, ela realmente tem que ser bem cuidada ali, bem direcionada para você não cair ali, sabe? Ter realmente um cuidado bem mais minucioso. E com o tempo o pecado vai cegando, né? Isso. A gente vai. Se não tiver alguém aqui que. Ah, é normal, pode é ser, normal, é legal. quem sabe não é bem assim, a gente começa a trazer narrativas para esse distanciamento. Sim. E isso é um grande perigo, né, pastor? De repente a gente verdade. vai tornando isso que o Rafa falou normal. Não, tudo bem, e tá tudo bem, Deus é bom, Deus é misericordioso. Infelizmente. E não, na realidade, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele quer os seus filhos próximos, né, pastor? É verdade. Eu vou pegar o gancho que o Rafael falou, né?
assim, a nível físico, né, você consegue avaliar o progresso, né? Mas na verdade você consegue espiritualmente também, porque tem algo que desencadeia, né, no teu interior, tem alguma dinâmica de Deus mesmo na tua interioridade que mudam a tua forma de lidar com algumas questões. É interessante que você percebe, né? Você percebe que determinadas situações você começa a enfrentá-la de forma diferente, por causa de um amadurecimento, por causa de um relacionamento, até mesmo por causa de um direcionamento, que é interessante isso, porque a relação com Deus, quando é desenvolvida, ela traz uma capacidade da gente entender a vontade de Deus. E quando você está num relacionamento bem afiado com Deus, você consegue entender a vontade de Deus, você consegue entender como lidar com algumas coisas. Isso gera uma tranquilidade, gera uma paz, é algo sobrenatural. O galardão é muito grande. É maior do que ter um abdominal bem Sim, estilo sim, sim, ninja, sim. né? Aproveitando que o Rafa tinha falado sobre o primeiro amor, né? Hum, E a gente entende que ali quando a gente se converte logo no início, a gente tem aquela vontade de servir, de estar lendo a Bíblia, de estar conversando uhum, com pessoas que entendem mais sobre o relacionamento real com Deus. sim. E isso, com o passar do tempo, vai esfriando e às vezes logo na frente a gente já volta novamente a querer se relacionar. E uma pergunta mais direta, pastor. No seu mesmo caminhar com Cristo, Sim. como foi esse primeiro amor e quando foi que realmente percebeu? Ou já foi logo assim que se converteu, já quis realmente servir, já foi na caminhada? Ou teve ali um momento que, não, agora, além de eu estar aceitando o Cristo como meu Senhor, agora eu realmente quero servir Ele? Isso foi de imediato, porque a minha experiência de conversão foi bastante radical. Eu, com meus 21 anos de idade, tinha uma vida muito, né, cheia de, como é que se fala, de excessos, né? De hábitos errados, uma vida muito dissoluta, né? Então, a minha conversão se deu de uma maneira muito radical. Eu me converti já querendo mergulhar de cabeça. Eu entendo que não é esse o caminho de todo mundo. Eu entendo que existem várias formas, né? Não é que a minha forma de chegar seja melhor do que aquela de outras pessoas. Mas no meu caso foi assim. Foi algo bastante radical que mergulhei e às vezes, né, com o tempo a gente vai equilibrando, porque também é um aspecto importante, né, para dizer que a gente não pode achar que a vida espiritual ela seja desconectada das outras realidades da vida. É tudo um conjunto, né? Quando Deus criou o homem, criou a matéria, criou tudo que é espiritual, que é visível, que é invisível, e falou que tudo é bom. Então, até o aspecto material, a questão do trabalho, não é que seja algo assim menos espiritual. É que eu pessoalmente eu senti um chamado ao ministério, então eu mergulhei. Mas eu entendo que uma pessoa não necessariamente deve Uhum, separar, né, o que é natural do que é espiritual. Afinal, se você pensa como é que entrou o pecado no mundo? Por uma comida, né? Algo material que trouxe uma dimensão espiritual, né? Então, o natural e o espiritual eles são entrelaçados. uhum, Só que no meu caso, a minha conversão foi bastante radical e eu comecei a olhar muito pelo lado ministerial, servir ao Senhor. No meu caso, foi bem uhum. radical. É, Paulo vai falar, eu acho que sobre essa situação da graça, né? Onde superabundou Sim, a graça, porque onde eu abundou o conheço um pecado, pouco, superabundou a graça. exatamente, Sim. e eu conheço um pouco a história do pastor, Hum, e a gente sabe que a história, no início, realmente, quando o pastor passou por uma situação da adolescência, teve uhum, ali algumas situações, e a gente, quando a gente vê pessoas que estão ali na sua vida comum, trabalhando, tendo uma família normal, mas não conhecem a Cristo e quando aceitam, vivem uma vida ali medíocre, né? No sim. sentido de estar simplesmente, não aceitei, vou ficar Uhum, sentado, indo para a igreja, fazendo uma vida eh, sem muitos frutos, sem trazer algo significativo para o reino. E o pastor já foi diferente, já realmente precisava dessa mudança radical, né? uhum. E ter um relacionamento real com Cristo para trazer esse significado realmente espiritual para a sua vida.
posso fazer um adendo aqui que é muito importante. Acho que tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. Gostaria até depois de falar disso, mas tem um episódio em que Jesus está na casa do Simão leproso, né? E entra aquela mulher que começa a chorar aos pés de Jesus, né? Lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos. E aquele homem pensa, tá perdendo a postura, né? Essa mulher tá assim, tá demais, né? E Jesus conhece o pensamento dele e fala, olha, quem muito ama, a quem muito foi perdoado, muito ama, né? Exato. Então, na verdade, existem muitas pessoas que são como Simão leproso. Porque, na verdade, são pessoas que não percebem, não têm o autoconhecimento de entender de onde o Senhor os resgatou. Se consideram ainda pessoas do bem, que apenas precisavam de Jesus para dar uma melhorada Exato. para a vida delas, né? Mas no caso da mulher, ela tinha essa consciência que ela era uma pecadora, perdida. Então ela conseguiu amar mais Jesus por causa exatamente desse autoconhecimento, né, de uma convicção do Espírito Santo na vida dela. Então, às vezes, eu tenho visto muito como pastor, pessoas chegando na igreja, até simpatizando pelo Evangelho, mas nunca chegando a uma experiência muito profunda com Deus, exatamente por cultivar um senso de justiça própria, né? Eu tenho até na minha família, né? Pessoas às vezes, que dizem, não, mas eu sou uma pessoa do bem, né? Afinal, sim, Jesus eu creio, mas eu sou uma pessoa do bem, eu não preciso ser tão radical assim, né? Bom para você que você, né, usa drogas, né, como no meu caso, né? Então para você, Jesus realmente, né, você precisava, né? Mas na verdade quando você vai olhar a vida da pessoa, né, ficou pensando às vezes está lá se prostituindo, cometendo coisas terríveis diante de Deus, mas na mentalidade dela, na mentalidade dessa pessoa, o pecado dela não é tão grave, porque é um pecado que socialmente é mais aceitável, né? Mas diante de Deus, não é. É tanto quanto. E o relacionamento, a gente só vai saber realmente o quão a gente tá sujo se a gente se aproximar da luz. Exatamente. É E isso. se a gente não está se aproximando da luz, que é Cristo, como é que a gente vai saber o que é que a gente tá errando? Porque, pronto, pro mundo o que é errado é roubar, né? É matar. Matar. Só que Tem vai muito mais além. muito mais além. O cristianismo é muito mais profundo, realmente. Mas a pessoa realmente precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer as Escrituras, porque a verdade só está em um local, que é na Bíblia, não tem outro. Conhecer e viver, né? É conhecer e viver, exatamente. E o que chama muito a minha atenção, pastor, é que as experiências com Deus, elas fazem com que o nosso agir ou o nosso desejo de servir transborde. Sim. Isso transborda dentro da igreja, dentro das redes sociais, na sua vida Certo. profissional, nas suas relações, nos ambientes que você decide estar ou não. E chama muito a minha atenção de tentar entender o que as experiências ou essas pessoas passaram, o que elas viveram, qual foi a transformação que Deus causou na vida delas. E durante muito tempo isso me inquietava, até que Deus transformou a minha vida também, até que Ele agiu nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, me tornando um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor e um cristão com desejo de servir. Mas isso é tão incomum hoje em dia. As pessoas, às vezes, comercializam Deus ou fazem com que a palavra de Deus se transforme em um grande instrumento de marketing ou de visibilidade. E nós precisamos estar atentos a isso. Sim, E esse verdade. cuidado, ele é diário. Nós acordamos e nos dedicamos à palavra de Deus, ao relacionamento com Deus, para que aquilo ali transforme a minha vida de uma forma genuína. Sim. Que a minha essência ou que o meu querer, os meus desejos, eles sejam secundários É verdade. pelo desejo de Deus, para que Ele cresça e nós diminuamos. Essa perspectiva, pastor, eu acredito que deve ser a todo momento inquietante dentro do nosso coração. Além disso, a gente fala tanto do servir, né? Que de uma conversão que te leva a muitas vezes o desejo de estar na igreja fazendo e conhecendo mais. Só que a gente vai para a Bíblia também e fala de Marta e Maria, né? Enquanto Marta estava inquieta ali, estava ali o próprio Cristo ali, e ela tentando servir. E aquilo ali chamou a atenção de Jesus para Marta.
Calma. E a boa parte ficou com Maria, não é? No freio. Não é? E eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso, né? Se o senhor quiser falar também, Sim. de onde Deus o tirou, né? Que experiências foram essas vividas pelo senhor, que diz assim, cara, isso aqui, eu não só li na palavra de Deus, mas eu vivi. Nada mais impactante do que o testemunho vivo, Deus né? ainda continua agindo, Deus continua fazendo milagres, e eu pelo menos sou muito desejoso de ver, de saber das experiências que as pessoas têm com Deus, porque Ele age de um jeito comigo, vai agir diferente com o Rafa, vai agir diferente com o Erinaldo, e Ele é o Deus que está a todo momento agindo, desde que a gente permita, desde que a gente entenda, né, da palavra, como o Márcio falou, né, é o conhecer e o viver a palavra de Deus. Mas tá, na essência a minha pergunta é possível servir a Deus, servir na igreja, melhor dizendo, e Sim. mesmo assim estar distante de Deus? Que experiências são essas que transformam de fato e transbordam na vida das pessoas, que fazem a gente dizer assim, estamos vivendo realmente na essência? Até trazendo, né, Rafa, de que como muitas vezes a gente acha que está tudo bem. A gente acha, não, eu estou fazendo demais já. Eu já faço isso, já estou em vários ministérios na igreja, já ajudo o pastor, o que precisar eu estou disponível. Isso, lógico, quem somos nós para julgar? Deus que vai estar ali sondando o coração daquela pessoa. Sim. Mas será que é possível, mesmo assim, estar fazendo como Marta, né? Tudo, e não estar vivendo a boa parte? E pode, só pegar nesse gancho também, Rafa, pode cair no problema que sempre teve na história, desde o início da questão dos fariseus, né? Sim. Que as pessoas faziam a obra não por temor, por amor a Deus, É. mas faziam para se engrandecer, faziam para Status. status e tudo mais. Isso é um problema. Sim. E o pastor pode falar melhor sobre isso também. Realmente existe um grande perigo, né, do ativismo substituir a relação. Porque, na verdade, a gente vê que o propósito de Deus é a relação da gente. O que a gente faz acaba sendo uma consequência, né? No caso da minha experiência, realmente saindo do uso das drogas, né? Fui liberto, assim, durante 2, 3 anos eu mergulhei, infelizmente, nessa dimensão, né? Mas a libertação que eu experimentei por parte de Deus foi algo poderoso que mudou minha vida, minha mente, como diz Paulo em Coríntios, né? A gente se torna uma nova criatura, as coisas passadas se foram. Eu percebi em mim mesmo uma mudança de desejo. Eu não queria mais viver aquela vida. Aí eu já despertei, o Espírito Santo despertou dentro de mim o desejo de mergulhar na palavra, de entender, de conhecer, de ter essa relação com Deus e de servi-lo, né? Então, o serviço, quando ele nasce, né, de um encontro com Deus, ele é genuíno. Como Isaías, ele viu, né, a glória do Senhor, e quando ouviu o Senhor que procurava alguém que fosse, então ele falou, eis-me aqui, né? Então isso como resposta a uma relação é muito bom. Mas é claro que existe o perigo, né, de muitas pessoas, e eu tenho orado muito, eu oro constantemente nesse sentido, né? Aquilo que Jesus falou, um dia, né, em Mateus 7, Jesus falou que um dia vai ter pessoas, né, que fizeram tanto, e Jesus vai falar, eu nunca conheci vocês. Essa forma. Né? Então isso é algo assim impactante, né? Como é que a gente lida com isso? Pessoas que foram usadas de uma maneira sobrenatural, né? Não creio que seja algo para a gente Expulsaram ficar com demônios, medo, exatamente. Fizeram grandes coisas, profetizaram. Fizeram. Nada contra os dons do Espírito, porque eu creio, né? Eu sou continuista, teologicamente falando, então eu creio nisso. Mas a questão Os dons são irrevogáveis, né? é, Não sei se é... sim, também, também. Mas o mover, né, isso é algo que a partir do século XX foi reativado, né, na dimensão da igreja de uma forma muito poderosa. Mas a questão que estava dizendo a minha oração tem sido muito nesse sentido, Senhor, sonda meu coração. Paulo falou para os Gálatas, né, mas agora que vocês conheceram a Deus, aliás, vocês foram conhecidos por Ele. Olha que perspectiva, como muda, né? Total. Então, já não sou eu que conheço. Eu posso conhecer Deus e Deus não me conhecer. Gente, esse pensamento é de estourar a cabeça. Você pensa em Balaão, naquele monte que teve uma revelação de Deus. Ele teve uma revelação de Deus. Deus usou ele, mas ele era um falso profeta. Mas ele não foi conhecido por Deus. Não houve lugar nele... Balaão, né? Para Balaão, Sim. exatamente, para arrependimento. Então,
Porque que importa, né? A gente ser usado por Deus e a gente não ter uma relação com Deus. Por isso que tem toda uma perspectiva certa. A gente não está apegado, né, a um título, a uma posição eclesial. A gente está numa relação que é muito maior, né? Quando a gente entende isso, a gente entende o serviço como uma consequência, né? E a gente não precisa nem ficar catando o que fazer. Eu digo isso por experiência. Deus sempre não me deixou desocupado, né? Às vezes, mas eu posso dizer que até aqui em Vila Real foi assim, né, Rafael? Eu vim aqui sem saber exatamente como é que seria, mas quando a gente tem uma relação com Deus, Deus não deixa a gente desocupado. Ele mesmo tem uma função, tem uma missão, tem alguma coisa para a gente desenvolver. Por isso que não tem necessidade de ficar correndo, né, atrás de um posicionamento dentro da igreja, de ocupar um cargo. Por quê? Porque, na verdade, tudo flui do relacionamento. Em Provérbios 4 fala, né? Cuida do teu coração, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a nossa vida vai fluir a partir do nosso coração. E a partir do relacionamento, Deus com certeza vai ter um serviço, alguma coisa para a gente fazer que vai gratificar, vai com certeza gerar muita alegria no nosso coração. Porque isso é verdade, né? A identidade, a relação, o propósito são coisas que andam juntos. Então, na relação, a gente desenvolve uma identidade, descobre um propósito e cumpre um plano, né? Isso é algo maravilhoso. O Rafa Lucena tinha mencionado sobre a questão da academia. A gente consegue perceber ali quais são as modificações que vai acontecendo no nosso corpo e a gente vê os resultados, né? No evangelho, né, no cristianismo, a gente consegue perceber isso através de uma forma, que é os frutos do Espírito, né? Exatamente. Então, gostaria, pastor, de saber mais sobre essa questão dos frutos do Espírito. Como é que o cristão ele consegue se avaliar, a pessoa que está ali que acabou de se converter, como é que ela consegue se avaliar, né? Porque isso, como a gente tinha mencionado, a gente só sabe se a gente realmente está servindo se a gente tem algum resultado. E de onde é que vem esse resultado? Isso já justamente é os frutos do Espírito, né? Gostaria de saber mais um pouco sobre esse A assunto. avaliação a gente, de nós mesmos, nós não conseguimos nos avaliar de uma forma real, né? Porque nós vamos ter nossas mazelas, nossas justificativas. Então, a tendência humana é sempre, né, justificar nossos erros e, de repente, condenar o erro do outro, né? Mas é sermos mais indulgentes conosco, né? Aplicarmos mais misericórdia para nós e juízo para os outros. Então, dentro dessa ótica, é importante um pouco aquilo que estava dizendo antes, né? Do conhecimento por parte de Deus. Quando é que eu me conheço? Quando eu entendo que Deus me conhece. Então, o conhecimento que eu tenho de mim mesmo é o reflexo da compreensão de que Deus me conhece. Então, o Espírito Santo, ele sonda meu interior. Por isso o salmista orava, né? Sonda meu coração, conhece-me. Se tiver algum caminho errado, mostra-me. Por quê? Porque nós não somos capazes de fazer uma avaliação que seja real. Nós aplicamos muitas indulgências aos nossos erros, ou usamos até mesmo os erros dos outros para justificar os nossos. Então é muito importante que nós realmente nos coloquemos diante do Senhor, pedindo para Ele nos mostrar. Então, como é que Deus faz isso? Deus faz isso primeiramente pela palavra, né? A palavra, como eu falo em Tiago, é um espelho, né? Um espelho. A gente se espelha na palavra. É uma referência àquele item, né? A bacia de arame, né? Que havia no templo, aonde no tabernáculo, né? Onde o sacerdote tinha que se lavar olhando para uma imagem refletida dele, né? Então, na palavra, a gente consegue, porque a palavra ela nos expõe nossa nudez, espiritualmente falando. Hebreus 4 fala isso, né? Versículo 12, que diante da palavra nós estamos nudos, despidos, né? Então é o que a palavra realmente nos corta. Então a relação com a palavra ela é fundamental para que a gente possa ter esse autoconhecimento com o coração sensível ao Espírito, né? Orando realmente. Eu tenho orado, Senhor, eu não quero ser um daqueles que um dia tem que ouvir isso do Senhor. Eu quero ser usado no sobrenatural. Mas não quero que isso um dia gere em mim algo que me afaste. Sonda-me, se tiver alguma coisa errada, me mostra.
e acredito que esse seja o caminho. Acredito que o topo realmente ali do conhecimento é, na realidade, reconhecer realmente os seus erros constantemente, diariamente. Perfeito. Paulo, acho que Paulo é um dos maiores escritores nesse sentido de realmente reconhecer os seus erros constantemente. Ele mesmo falava, né? Maldito homem que sou, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e se o mal, né? Que eu não quero fazer. E isso é diariamente. E João 3,16 também vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, e aquela palavra crer, ela é uma constante entrega ao Senhor, não é somente uma vez na vida que eu aceitei Jesus e deixei ele de lado, de escanteio, não. Acho que tem Agora, até uma passagem depois dos evangelhos que fala sobre algum milagre, não sei se foi Paulo ou Pedro que fez, e que as pessoas, aquela povoado ali começaram a acreditar os milagres a Paulo. Acho que, Sim, pode ser. que disse, não, não é sobre mim. Não é, Ah, é, sim, não sim, é, sim. não é comigo. Fui em Listra, Não em Atos é, dos Apóstolos. não é sobre mim. Porque Eu já falo, chamaram ele, engraçado que chamaram Paulo de Mercúrio, né? Porque falava muito. E Mercúrio era uma divindade que Aham. trazia mensagem, né? E eles rasgaram as vestes, não, não é isso, né? Nós não somos Deus, né? É Deus que faz. Exatamente, é sobre Jesus que não, foi. não entendi essa associação do Mercúrio, eu não conheço. Não, porque era uma cidade idólatra, pagã, né? Então eles cultuavam essas divindades do Olimpo grego, né? Então eles identificaram Paulo como se fosse Mercúrio, Um porque Deus. era um deus do Olimpo que era mensageiro, que falava. Pelo fato de Paulo falar muito, atribuíram a ele essa identidade, né? Então ele falou, não, eu não sou um deus, né? Como o Rafael estava dizendo aqui. Queria aproveitar, eu queria voltar um pouquinho aí, vocês entrarem em outra vertente, mas falando sobre o relacionamento. Isso é muito forte, porque eu me conecto muito, porque no passado, antes de conhecer a Cristo, eu era essa pessoa também, que para mim Jesus era o cara. Jesus era ele lá e eu era o cara das boas obras. Uhum. Então eu precisava fazer boas obras para estar em dias com Deus, né? E eu me via muito ali no Salmo primeiro, né? Que é aquela pessoa ali que é comparado com uma folha, né? Que o vento leva. Sim. Então eu estava ali, quando uns falavam umas coisas, eu estava lá. Quando os outros falavam as outras, eu estava lá também. Então isso é muito importante. A diferenciação de você só apenas saber o que é boas obras e você ter o relacionamento. O relacionamento com Deus realmente transforma as pessoas. E aí sim faz jus o que o senhor falou, de você conseguir se autoavaliar. Pô, beleza, então é difícil, né? Eu, enquanto Rafael, você, enquanto pastor, saber, enquanto ser humano, o que está sendo feito ali para a vontade de Deus. Mas quando você realmente tem essa autoavaliação, ora a Deus e coloca ali, você consegue realmente verificar. Quando as boas obras, elas estão jus com a palavra. Exato. E não no sentido do que a gente falou ali, os fariseus antigamente faziam Sim. para se engrandecer, se Exatamente. gloriar. Exatamente. Então acho que eu me conecto muito porque eu fui essa pessoa também. Paulo falava, né? Que eu trabalhei mais do que todos, né? Mas não eu, mas a graça de Deus, né? Então ele, até no muito que ele fez, porque eu acredito que não tenha tido outras pessoas no Evangelho que tenham trabalhado e gerado resultado para o Evangelho como Paulo, mas ele mesmo, né, dava a Deus a glória. Ele se reconhecia como o pior dos pecadores, né? E atribuía à graça do Senhor todo o resultado, né, que a vida dele produziu. Então, obviamente, esse é o equilíbrio, né, entre a relação e o serviço, né? Acho que Paulo encarna muito bem essa dimensão. Inclusive, né, na consciência dele, né, como o Márcio aqui citou do Mano 7, né, alguns dizem, não, mas ele falou em relação a ele antes da conversão. Não, ele já era convertido, né? Ele vivia essa luta interior, sabendo que deveria dominar, né, aquela natureza que, embora seja morta com Cristo, né, o pecado ele já não domina a gente, mas ele quer ser uma presença ainda, né, na nossa vida. Amém. Em relação a essa questão do relacionamento, pastor, gostaria de saber mais sobre essa situação como é que está hoje, né, a vida do pastor na obra missionária, como está nesse caminhar do processo, como foi esse relacionamento com o Senhor, no sentido de trazer mais, mais pessoas que realmente estão querendo servir ao Senhor, como é que está, como é que enfrentou
essa vontade de Ascensão, servir ah, e trazer mais tá. pessoas para o evangelho? Como é, e onde é que percebe as dificuldades de pessoas realmente quererem estar realmente servindo ao Senhor? E eu vou até agregar Uhum, essa fala do Márcio, pastor, porque como nós temos aqui também uma relação, né, de experiência, né, aqui em Portugal, e nós vemos que essa questão do ID, aqui em Portugal, acaba enfrentando uma série de desafios, não que em outros locais não enfrente. A gente sabe que para onde formos, enfrentaremos uhum, um combate com relação à Sim. pregação da palavra. Mas da experiência do pastor, né, assim como o Márcio disse, né, essa questão do ID, né, do que o senhor tem realizado a nível ministerial, a nível também de entendimento do que a palavra de Deus nos ensina e te convida, né, para Sim, realizar, porque esse convite é muito particular, né? Deus, ele sim. monta seu exército e nós uhum. temos que cumprir a missão. Então, como é que tem sido essa experiência, pelo menos nos últimos anos, né, pastor, de vida ministerial e também é, tem pessoas do Brasil que vão nos assistir também, até pela facilidade do entendimento do idioma, Hum. mas na Europa isso é diferente se nós formos comparar de repente com o Brasil e trazer aqui para uma questão talvez mais específica de Portugal. Então, primeiramente, o chamado ele nasce, né, daquilo que Paulo falou, né? Como vão invocar o nome do Senhor se ninguém fala para eles, né? Como é Perfeito. que eles vão ouvir, né, se ninguém pregar? Como é que vão pregar se não forem enviados, né? Então, existe uma sequência que nos leva a entender que existe uma urgência, existe uma necessidade que o evangelho seja não apenas proclamado, né, mas que seja feito um trabalho para que as pessoas cheguem a um conhecimento. Claro, a gente entende que não depende de nós, né? É o Espírito Santo que convence, é algo assim muito da interioridade da pessoa, dependendo da ação do Espírito, né? Mas cabe a nós, nós temos uma responsabilidade. É uma coisa que realmente impactou muito a minha vida a partir da conversão foi exatamente essa questão de eu entender onde eu me encontrava, qual o rumo que eu estava seguindo, onde esse rumo teria me levado. A Uhum. justiça da ira de Deus sobre a minha vida, por causa daquilo que era o meu estilo de vida, mas não apenas isso, diante também daquilo que era o estilo de vida das pessoas que eu conhecia, que estavam ao meu redor. Então, se Deus foi capaz de me alcançar, então Ele não teria também dificuldade para alcançar outras pessoas. Então, dali nasceu a urgência, né? Tem uma experiência que eu tive quando eu era criança, que é muito forte, que me impactou, porque teve um incêndio no condomínio onde eu morava. Alguém queimou os pneus na parte de baixo, como que chama? É porão, né? É. Ali começou a subir uma fumaça muito grande. E do nono andar, abrindo a porta, começou a ver essa fumaça Uhum. preta subindo, né? Aí eu lembro, eu devia ter uns 10 anos. Eu desci aqueles 9 andares tocando toda a campainhas do prédio, né? Eu falando, tem incêndio, tem um incêndio, tem um incêndio. Ou seja, o cuidado, né, de avisar os outros de um perigo, né? E aquilo ali eu acho que, de certa maneira, fazia um pouco parte da minha índole, né? De querer alertar os outros, né? Do perigo que é não estar no relacionamento com Deus. O perigo que é não ter se arrependido dos próprios pecados. Então, a urgência nasce dessa visão de Deus, da justiça de Deus, da eternidade. Então a gente tem uma grande responsabilidade de alertar os outros, né? Então nós temos que ser como aquela criança que fui eu naquele dia, né? Tentando alertar. É claro que alguns vão ouvir, outros vão achar que é uma piada, né? Mas cabe a nós avisar, né? Cabe a nós falar, levar o amor de Deus, né? Mostrar realmente o valor daquilo que Jesus fez, né? Naquela cruz, qual é o significado e o poder daquele sacrifício para a salvação de quem crê. Então, eu acho que a missão nasce dessa visão de Deus, dessa visão do nosso estado perdido, e de uma percepção, né? Se você pensa, né? Isaías falou, né? Sou homem de lábios impuros que habita no meio de um povo que também está nessa mesma condição de impureza, ou seja, da condição dele, a condição das pessoas ao redor dele e do chamado de Deus que chamava para avisar. Então não sei se eu respondi a pergunta, Sim, né? sim, perfeito. Que a gente acaba um pouco É fugindo isso. às vezes, né, É. Mas na realidade é essa questão, né? A sensação que dá é essa, é que a gente está vendo um incêndio acontecer e nós não podemos nos calar.
Nós temos que tomar alguma atitude. E Sim. quando o pastor fala, né, que talvez tenha sido algo muito natural da índole do Senhor, faz muito sentido, porque como criança não é uma índole formada já, ou já não, uma maturidade totalmente já feita. Não, ali como criança, uma atitude talvez emergencial, ou um nervosismo e tal, mas ali atento a tentar ajudar as pessoas Sim. por onde o Senhor estava passando. Logicamente que dá pra gente fazer algumas analogias paralelo, para nossa realidade, né? Que não necessariamente esse incêndio é factual, a gente tá vendo ali o fogo acontecer, não, mas a gente sabe que muitas pessoas estão sendo perdidas e precisa minimamente do nosso pregar, ou nossa oração para que de alguma maneira o agir de Deus aconteça, né? Que a gente deixe o Espírito Santo agir. Quero chamar o nosso Erinaldo, que sempre traz reflexões muito valiosas, né, nos nossos bastidores aqui, apesar de não estar diretamente aqui na nossa bancada, mas é uma extensão do podcast O Café Esfriou. Para começar um quadro, pastor, que nós chamamos de café quente, café frio. O que é que significa? Nós vamos fazer afirmações. Se o senhor concordar com a afirmação, café quente, café quentinho. Se não concordar, café frio, como o nosso, que já está aqui na mesa, já esfriou, já foi. Existe o café morno também? Olha, alguns convidados já quiseram colocar essa categoria, mas a gente não permitiu. A gente consultou todos os nossos decretos, né? O protocolo não permite. Então, café quente, café frio. Começar com o Erinaldo. Então, bom dia, pastor. Bom dia. Vamos lá começar o nosso quadro. E a minha afirmação, que o senhor vai dizer se é café quente ou frio, é que a gente nota que algumas pessoas acham que o checklist é ali no final da semana e a igreja e tá tudo ok, tá tudo feitinho. E bom, minha afirmação é, e a igreja não significa estar perto de Deus. Café quente ou café frio? Café quentíssimo, porque Bater o martelo ali na igreja não significa... sim, absolutamente não, porque não quer dizer nada, né? Porque no termo religioso, muitas pessoas fazem isso para lavar a própria consciência, cumprir um ritual, né? Estar lá e não viver, né? Então, a presença física de por si não é garantia de envolvimento, né, espiritual. Muito bem. Márcio. Pastor, sabemos que, como falamos aqui, que a palavra ela é a luz, né? A luz para os nossos caminhos, é onde vamos buscar ali realmente saber mais sobre Deus, sobre o Deus que servimos, né? Mas a pergunta é, ler a Bíblia, somente ler a Bíblia, ela significa viver a fé? Pode não ser isso, mas ajuda muito. Café quente ou café frio? Porque Café na quente ou café verdade, frio? na dúvida é melhor ler, porque lendo existe uma alta probabilidade que o Espírito Santo fale, né? Que o coração seja tocado. É claro que, né, isso é uma variável, mas leiam sim, com certeza. Café quente ou café frio? Café quente. Café quente. E já passou direto na explicação. Sim, é verdade. Pastor, vamos lá. Servir a Deus substitui estar com Deus. Olha, Café quente ou café frio? quente, café frio. Repete a afirmação, por favor. Servir a Deus não substitui estar com Deus. Café quente, não substitui. Não substitui. Uma das orações que eu tenho feito muito ultimamente, que a gente está num período de transição, saindo de Portugal, não sabemos exatamente o que nós vamos fazer. Eu tenho orado muito dizendo ao Senhor, Senhor, não me deixe fazer o que o Senhor não me chamou para fazer. Eu não quero me envolver em algo que o Senhor não está envolvido. Então, fazer por fazer, não. É porque a gente acha também, justamente, né? Eu vou fazer porque eu tô fazendo para Deus, para a obra. Só que às vezes Deus não quer que você esteja ali. Deus quer que você esteja... De forma geral, o princípio é se envolva. De forma específica, entenda o que é de sua competência e o que não é de sua competência. Boa. Fazer a vontade de Deus significa abrir mão da sua vontade? Princípio sim, porque a nossa natureza... Café quente. Porque a nossa natureza, com certeza, não quer se render, né? Então, renúncias são necessárias, com certeza. Pastor, então, só trazendo um pouquinho desse contexto da vontade de Deus.
muitas vezes falamos isso da boca para fora. Pela resposta do Senhor é que dizer que quer a vontade de Deus, muitas vezes ok, eu quero a vontade de Deus, mas espera um pouquinho. Não vamos falar sobre as minhas renúncias. Não vamos falar sobre aquilo que eu preciso abrir mão. Apesar de querer a vontade de Deus, fica um contraponto, parece que até uma hipocrisia da nossa parte, né? Queremos viver a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Mas na prática, isso de fato é o que nós queremos? Tem que responder café quente, café Não, frio? agora já partiu. Tá bom, então. Eu acredito que aí entra a questão da relação. Porque dentro da relação você entende. Boa. Né? Dentro da relação você entende. Na relação, o Timothy Keller, que é um escritor muito conhecido, né, que partiu com o senhor recentemente, ele falava algo assim poderoso, né? Você entende que tem alguma coisa que você precisa largar na tua vida quando é algo que se torna um ídolo. E como é que você identifica um ídolo? Você identifica um ídolo quando é algo que você não quer que ninguém mexa, você não quer que ninguém toque. Se alguém mexe naquele assunto, você se aborrece. Isso gera uma raiva. Então, se você identifica alguma coisa na tua vida que gere essa reação, isso vai ser um ídolo. Com certeza você vai ter que renunciar. Mas se for algo que, né, você está neutro, digamos, não mexe, então pode ser, né, que está ainda bem. Muito bem, pastor. Queremos já fazer nossas considerações finais. Vou convidar já o Erinaldo também para as considerações finais desse episódio. Tá bem, Erinaldo? Pastor, muito obrigado. Foi realmente um tempo muito esclarecedor para a gente. Gostaríamos de alargar esse tempo, né? A nossa vontade é que toda semana a gente tivesse um tempinho assim para conversar, aprender, dar meu ponto de vista, escutar o seu ponto de vista, porque nessas reuniões assim a gente tira muitas lições também, aprende muita coisa também, às vezes muda de opinião, que é muito importante também. Eu não sou conhecedor de toda a verdade, mas é bom saber a visão de um ou de outro, porque às vezes minha visão está meio turva, né? Então, muito obrigado por esse tempo. Obrigado eu. E que a gente possa ter mais oportunidades assim. Né? A gente não sabe como vai ser a nossa caminhada, mas eu espero que a gente esteja junto aí de vez em quando para conversar mais. Amém. Obrigado. Pastor, sempre é um gosto revê-lo e sempre também aprendo muito consigo. Sempre foi um homem que realmente eu vi sempre Deus e trouxe muito conhecimento para mim, até na minha caminhada também consigo. E agradeço sempre a oportunidade de ter conhecido o Senhor e Deus ter colocado na minha vida também. Desse porque é verdadeiro. Pastor, Deus abençoe também na jornada brilhante aí, que Deus te use em outras nações Amém. e que cumpra o seu ID com aquela vontade de criança que o senhor sempre teve lá atrás. E se fosse assim, para deixar um recado assim para quem está assistindo esse episódio, o senhor poderia falar para essa câmera aqui e queria deixar esse recado assim de Deus para essa nação também. Então, o recado seria esse. Jesus falou que essa é a vida eterna, conhecer Deus, né? Conhecer o Senhor. Então, que realmente você possa buscar o conhecimento de Deus. A coisa linda é que Deus está disponível para se revelar, para se mostrar, né? Então, que se tiver algum ouvinte aqui que acredita que de repente, não é possível conhecer Deus, que mude de opinião e que busque o conhecimento de Deus através da palavra, abrindo o seu coração ao Senhor, porque com certeza eu creio genuinamente, singelamente, que o Senhor deseja se revelar àqueles que o buscam. Isso é engraçado, só para encerrar minha fala, Claro. porque não existe um Deus maior, um rei maior que o próprio Jesus que está disponível, né? Hoje a gente vê seres humanos, pessoas, familiares, amigos, brigando por líderes ali, políticos, pessoas que não têm disponibilidade para você. Né? E quanto mais as pessoas não têm disponibilidade, mais nós estamos ali atrás dela, enquanto Jesus está aqui todo dia disponível para a gente. Ótimo. Pastor, esse episódio é muito especial para mim. Eu posso dizer com toda segurança, porque a gente sabe da trajetória que nós passamos, juntos como amigos, como irmãos, e eu verdadeiramente entendo que o Senhor foi aquele que tocou a minha companhia e esteve ali Amém. para um chamado, para entender que a gente precisava estar aqui dispostos a servir, entendendo as batalhas que nós iríamos enfrentar, mas sem temer,
confiando no agir de Deus. Amém. E quantas pessoas, né, pastor, se juntaram a essa missão, quantas pessoas se tornaram nossos amigos, além de irmãos em Cristo. É verdade. E o quantos frutos essa obra trouxe. Então, obrigado, como eu disse no início, uma honra de verdade tê-lo aqui. Que Deus abençoe por onde o Senhor passar, Amém. por onde o Senhor for, Obrigado. não só o Senhor, mas a Dani, toda a família, estender esse carinho e esse abraço para todos, porque eu sei da sua luta, da sua dedicação e do quão íntimo o Senhor é de Deus. E eu já disse isso em outras oportunidades. Às vezes, na minha ingenuidade, na minha incapacidade de ter a maturidade suficiente desse relacionamento com Deus, com essa vida cristã, por vezes eu vi no Senhor isso acontecendo e acabei tendo como referência, né, como alguém que realmente se dedicava e dizia assim: Rafa, espera, segura, vamos orar, vamos entender melhor o que Deus quer. Amém. E isso me ensinou muito. Glória a Deus por Certamente o Senhor deixa, não só no meu coração, mas no coração de muitas pessoas nas quais o Senhor teve a oportunidade de evangelizar, uma semente desse desejo, Amém. desse conhecimento, dessa relação com Deus. Glória a Obrigado mais uma vez. Eu que Um até agradeço. breve. Não, a gente não quer se despedir Não. totalmente, a gente quer sempre um até breve. E que bom que as redes sociais hoje, a internet facilita Facilita tanto o muita nosso coisa. contato. E outra coisa, a Itália do ladinho Não é? aqui. Aí, opa! Vamos marcar um café em Roma. Ali. Já é. Quem sabe um café esfriou lá em Roma, hein? Café esfriou lá em Roma, É. olha aí. O café ali é curtinho, não dá Não tempo dá de tempo de esfriar, né? Especial, né? Então, pastor, mais uma vez, obrigado, Rafa, tá bem? Obrigado pelas palavras. E para você que nos acompanhou e tem prestigiado o nosso trabalho, não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o crescimento do podcast, mas também da mensagem que nós tentamos trazer aqui, que é mais importante do que qualquer outra fala ou qualquer convidado, mas sim levar a mensagem e o evangelismo através do podcast da mensagem que Deus nos deixou. Forte abraço, obrigadão Márcio, Rafa, Eri, e até o próximo episódio. Valeu! Pessoal, até a próxima. Deus.